amigos do TRE Bahia Democracia. Temos a honra de iniciar mais um programa nessa nova temporada, recebendo hoje a presença ilustre da professora doutora Raquel Machado, professora da graduação, do mestrado e do doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, onde leciona Teoria da Democracia e Direito Eleitoral. Professora Raquel, é um prazer enorme contarmos com sua presença aqui no nosso programa. Prazer todo meu, sobretudo para discutir temas relevantes para a democracia. Com certeza. Pois é, professora, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, com a senhora falando um pouco sobre a crise da democracia. Eu tenho observado que cada vez mais tem sido discutido esse tema. Há uma literatura vasta hoje, que foi recém-lançada aqui no Brasil, né? Muitas obras traduzidas, como As Democracias Morrem, né? O futuro da democracia. Está se discutindo muito no Brasil, nos últimos tempos, esse assunto, que parece ser uma preocupação global, né? Então eu gostaria de saber, a democracia realmente está em crise ou é algo inerente à democracia, esses altos e baixos? A democracia tem desafios que são próprios do próprio sistema, do próprio pensar a democracia. Mas além desses desafios que são inerentes à democracia, nós temos crises atuais relacionadas à forma como dialogamos na democracia, porque quando nós começamos a pensar na internet como um novo cenário de participação popular, nós tivemos inicialmente uma ideia positiva do que seria a internet, dando voz a cada um para dizer a sua opinião. Mas nós não pensávamos em tanto desafios que enfrentaríamos na internet. E esses desafios que a internet trouxe fazem com que a democracia atual esteja em crise inclusive em democracias que já estavam consolidadas, como por exemplo a democracia americana. Então nós temos várias crises da democracia. E quando discutimos isso, estamos falando da democracia política, mas a democracia tem várias dimensões, porque quando pensamos em democracia, pensamos em um governo do povo, pelo povo e para o povo, como tão sucinto e precisamente disse Abraham Lincoln. Mas então quando pensamos em do povo, pelo povo, para o povo, temos que pensar nas várias dimensões da democracia econômica, democracia social, democracia ambiental. E em cada uma dessas dimensões da democracia, nós temos também novos desafios, como, por exemplo, nós temos que pensar, será que hoje realmente o povo tem acesso aos bens ambientais? Será que o povo hoje tem acesso aos bens econômicos? Será que hoje o povo tem efetivamente acesso ao serviço público? Então, a democracia política, ela pode viabilizar o acesso a todas essas outras dimensões da democracia. Mas enquanto a democracia política não sair dessa crise, o acesso a todas essas outras dimensões será muito mais difícil. E é uma simbiose, uma crise leva a outra, né? Uma simbiose negativa, porque uma crise leva a outra. Então, realmente, eu acho que hoje estamos vivendo uma crise. Além dos desafios naturais da democracia, nós estamos vivendo uma crise forte relacionada a como se comunicar na democracia. Esse é um grande problema. Essa é uma questão realmente bem interessante que a gente vai conversar daqui a pouco, a questão da fake news, né? Mas antes de perguntar sobre isso, eu gostaria de saber qual é o papel da Constituição, então, nesse contexto. A Constituição pode ser uma salvaguarda para a democracia brasileira? Você acha que outra Constituição poderia ser criada no lugar dessa? Ou devemos valorizar o texto que acabou de completar 30 anos? Nós devemos valorizar o texto, porque o texto é um texto muito nobre, que foi pensado em um momento em que realmente o povo reconquistou o poder. E a democracia, ela também precisa de uma estabilidade, ela não deve ser uma demagogia. Toda ditadura é uma espécie de demagogia. Isso na verdade, os neopopulismos trabalham com esse apelo ao povo. É preciso respeitar o povo, mas é preciso que esse respeito ao povo seja feito através de um instrumento jurídico estável. E basta recordar que o governo de Hitler se utilizou bastante
de plebiscito, de consulta ao povo, para tomar medidas que foram contra o próprio povo. Então nós precisamos de um documento jurídico estável, documento que representa valores sociais relevantes para que nós possamos ter o desenvolvimento da sociedade. A nossa Constituição é uma Constituição bela, uma Constituição que traz valores sociais, valores ecológicos, valores jurídicos, valores políticos. E se nós conseguíssemos, na verdade, desenvolver a nossa Constituição, nós teríamos uma sociedade muito justa, sem falar nesse aspecto de que não respeitar a Constituição pode ser uma manipulação do poder a favor de quem está desrespeitando a Constituição. Pois é, eu concordo com você. Uma obra, por exemplo, que está sendo muito divulgada hoje, muito lida, não é Como as Democracias Morrem, né? De Daniel Ziclar e Steven Levitsky, né? E eles falam justamente isso, que é necessário se criar uma cultura democrática. A Constituição é um guia para a constituição dessa cultura, né? E o respeito à Constituição é fundamental para que a gente crie realmente uma estabilidade social. Essa ideia de toda hora uma Constituição nova, uma mudança radical no poder constituinte pode gerar realmente problemas muito grandes e em nome de uma transformação para melhor, a gente pode ter realmente um retrocesso democrático, né? Então, vou nessa mesma linha de pensamento seu. Mas falando agora da fake news, que foi a deixa que você deixou há pouco tempo aí, falando na sua primeira resposta. Fake news foi apresentada como o grande problema das eleições de 2018. Houve quem dissesse, inclusive, que seria importante acabar com a fake news, que a luta seria contra a fake news. Mas eu fico sempre pensando no seguinte: a mentira faz parte da vida, né? A mentira é uma realidade das relações humanas. A propaganda política por si só já se baseia também em mentiras. Tem uma obra clássica, né, de Sergei Tchakotin, que é Goebbels Vermelho, o homem da propaganda de Stalin, né, que ele diz justamente, fazendo um estudo a partir de um psicólogo chamado Pavlov, que nós somos sujeitos à manipulação, a, vamos dizer assim, condicionamentos. Nós somos seres condicionados. Aquela velha história, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, até que ponto realmente a fake news foi uma novidade nas eleições passadas? Qual é a forma que nós temos, na sua opinião, para combater o efeito nocivo da fake news? E a grande questão, será que realmente a novidade no ano passado não foi o uso do WhatsApp e não a fake news em si? Eu acho que as eleições do ano passado foram complexas por muitos motivos. Um deles, que não está relacionado propriamente à fake news, mas está relacionado à propaganda, se relaciona ao fato de que a propaganda eleitoral começou muito antes. Inclusive indiretamente, sem que isso fosse discutido, eu acho que o TSE não enfrentou ainda muito bem essa questão de saber o que é propaganda eleitoral antecipada, e a propaganda começou muito antes. Há vários estudos de psicologia revelam que o voto não é um ato racional, mas é um ato emocional. E esse ato emocional, ele se torna muito mais emotivo, a carga de emotividade aumenta durante as eleições. Então, durante as eleições, as pessoas, inclusive, acreditam no que querem. Elas não acreditam só no que é verdade. Elas criam a própria verdade. A fake news, ela surgiu nesse cenário de muita paixão, que estamos vivendo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro nós estamos vivendo acirramentos ideológicos. Então, a fake news surge nesse cenário. Então, nós temos esse momento em que temos uma nova forma de divulgação das informações que potencializa fake news, e temos esse momento ideológico que também potencializa fake news. Qual é a única forma de combater? Eu entendo que a única forma efetiva de combater, apesar de nós termos alguns mecanismos jurídicos possíveis, é através da educação. E uma educação que não pode ser feita durante o período da eleição. Exatamente porque durante o período de eleição, nós somos mais emotivos. Então, nós temos que chegar naquele momento de eleição com alguma racionalidade que possa sobreviver às eleições. Para isso, é preciso ensinar as pessoas a reconhecerem informações falsas e é preciso ensinar as pessoas a debaterem, porque o problema também da fake news é porque nós não somos educados para o debate, nós não somos educados para a diversidade. Tem um livro, o livro do Robert Dahl sobre a democracia,
em que em um trechinho ele trata muito bem do assunto quando ele trata do debate democrático, né? Debater democraticamente não é só dizer a sua opinião. As pessoas acham hoje que dizer a sua opinião num espaço público é democrático. Isso não é democrático. Democrático é entender o que está sendo discutido, é entender primeiro as pautas que estão sendo levantadas, é discutir, ou seja, levar em consideração a opinião do outro, é partir do meu diálogo a partir do que o outro está me dizendo e somente então começar a debater. A fake news, ela é uma colocação de uma verdade. Essa colocação dessa verdade, que na verdade é uma mentira, né? Ela vem mascarada com uma verdade, ela vem mascarada institucionalizadamente, esse é que é o problema. Ela merece então um olhar de alguém maduro, e essa maturidade cívica requer uma educação cívica. O problema de controlar a fake news por outro modo que não seja educação é tolher a liberdade de expressão. Então nós estamos vivendo um sério dilema entre a liberdade ou o direito de informação e a liberdade de expressão. O único caminho para viabilizar esse contraponto é através da educação para a cidadania. Uma educação que deve começar na escola, deve começar ainda na infância e deve continuar na fase adulta. A gente não deve abandonar, não é porque estudou em algum momento. A educação para a cidadania é permanente, é uma educação para o convívio. A política é o espaço público de construção da personalidade e somente nesse espaço público é que nós podemos ser educados, né? Nós precisamos pensar a vida no espaço público. Senão nós nos tornamos, inclusive, pessoas egoístas e pessoas que são propícias para esse ambiente de fake news, que estão acostumadas a ler o que querem e a dizer o que querem sem se preocupar com a diversidade do pensar numa cidade plural, numa sociedade plural. Pois é, aquela história de vou bloquear você no Facebook. Não, as pessoas, quando a pessoa me diz, não, eu tive um diálogo democrático no Facebook, disse a minha opinião, ouvi algumas pessoas, mas eu bloqueei. Então, se você bloqueou... Não é democrático? Foi autoritário, porque é preciso aprender a ouvir. Exatamente. Pelo menos no discurso nós temos que tolerar, não tudo, porque também a democracia precisa ter as suas defesas, ela precisa ter algumas defesas discursivas, mas nós temos que ter uma amplitude de debate na democracia. Uma pergunta que eu queria fazer, relacionada a isso que a gente acabou de discutir também, é sobre a necessidade ou não de uma reforma política. Porque você colocou muito bem a questão da educação, da formação de uma cultura democrática. E muitas vezes vende-se o peixe, vamos dizer assim, de que uma reforma na legislação eleitoral resolveria todos os problemas brasileiros, né? Como se uma reforma política se resumisse a uma reforma da legislação. Qual é a sua opinião sobre isso? A reforma política realmente é necessária ou é mais uma fake news? Eu acho que ela não é tão necessária quanto é propagada, porque nós também precisamos de uma estabilidade, né? É necessário, inclusive, que as pessoas compreendam a legislação eleitoral, o que é muito difícil, tamanha é a mudança. É preciso compreender regras sobre como fazer campanha, sobre propaganda eleitoral, e nós que dedicamos a vida a estudar a legislação eleitoral temos problema. Quando nós compreendemos, ela muda. Então, eu entendo que deve ser mantida a legislação da forma como está. Nós tivemos, por exemplo, houve um debate muito grande sobre se deveria ou não ter reforma política quanto ao financiamento da política. Nós tivemos e hoje estamos enfrentando inúmeros outros problemas. Pois é, qual é a sua opinião sobre o financiamento público exclusivo? Eu não concordo com o financiamento público exclusivo, porque apesar de achar que o financiamento público é importante para a igualdade, porque ele permite que pessoas que não teriam como fazer financiamento possam participar, mas por outro lado ele também tem muitos custos. Ele custos não só do ponto de vista econômico, mas custos jurídicos e custos sociais, como nós percebemos nas últimas eleições, com o mau uso do dinheiro público. Candidatura laranja, né? As candidaturas laranja e também uma própria violação da liberdade de quem quer contribuir. Há pessoas que querem participar da política. O que nós podemos pensar é qual seria a forma ideal de admitir o financiamento privado, qual seria a forma mais igualitária. E
também nós vimos nas últimas eleições que essa questão do financiamento, que parecia tão importante, não foi. A propaganda se mostrou muito mais relevante, porque campanhas que tinham um elevado aporte não tiveram sucesso. É um outro tempo, né? As redes sociais estão aí. Exatamente. Acho que hoje o novo poder político é o poder da comunicação. E da comunicação no ambiente certo. Esse é o maior capital político que a pessoa pode ter, é o diálogo adequado. Né? Não é propriamente uma quantia para fazer campanha. Então, eu acho que é importante consolidarmos também o nosso sistema eleitoral como um todo, tanto no que diz respeito à forma de votação, à forma de cálculo para saber quem deve ser eleito. O sistema proporcional deve continuar? Deve continuar. Acho que o sistema proporcional é um dos únicos sistemas que garante a participação das minorias. Ele é difícil para o eleitor compreender, mas acho que até isso poderíamos melhorar explicando, com a educação para a cidadania. O eleitor poderia entender melhor o sistema proporcional, que apesar de ser complicado, é interessantíssimo. Quando se entende o cálculo do sistema proporcional, se pode perceber como a minoria pode chegar ao poder através dele. Porque o voto distrital ele é constituído para criar maiorias, não para representar as minorias, né? Exato, seria uma outra forma de fazer com que as maiorias ficassem no poder. Exatamente, reduzir ainda mais. Com quem talvez já tenha algum poder, qualquer poder que seja, continue no poder. Então o sistema proporcional ele é muito importante. Porque para quem não sabe, que está acompanhando a gente aqui, a ideia do sistema proporcional é, a grosso modo, né? Se o partido A tem 5% dos votos, deve ter mais ou menos 5% das cadeiras, ou seja, vai ter representação da minoria. Já no sistema majoritário, o voto distrital é aquela história, vai ter o deputado da cidade. Então você poderia ter num estado, por exemplo, todos os deputados do mesmo partido. Aproveitando que você falou sobre partidos políticos, eu vou perguntar então o seguinte: e a candidatura russa que está se discutindo aqui? Você é a favor dela ou o nosso sistema deve continuar exclusivamente partidário, na sua opinião? Essa pergunta, eu acho que ela comporta uma reflexão filosófica e uma reflexão prática. Do ponto de vista filosófico, jurídico, pensando se nós devemos ou não admitir que uma pessoa que não integra um partido participe da eleição, no mundo de hoje talvez nós possamos admitir essa ideia, porque é uma oportunidade de ampliar a participação política, uma oportunidade de fazer com que mais pessoas queiram participar da política através de uma voz mais ativa. Mas nós devemos pensar essa questão do ponto de vista prático, considerando o ordenamento jurídico brasileiro. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro, seria inviável nós termos uma candidatura avulsa, porque teria que ter uma reforma de todo o sistema. Nossa Constituição foi pensada considerando a importância dos partidos. Nós temos questões relacionadas ao financiamento da política, a tempo de propaganda. Sistema proporcional. Sistema proporcional. Nós teríamos que ter uma reforma inteira para admitir a candidatura avulsa. Uma maneira de possibilitarmos que mais pessoas participem da política, porque uma queixa que se tem é de que os partidos são filtros à política. É trazer mais democracia dentro dos partidos, uma democracia interpartidária. O que também nós conseguimos através de uma educação para a cidadania e de mais fiscalização. Porque hoje muitos partidos existem apenas no papel, mas não tem uma estruturação, não tem uma participação. É necessário que os partidos realmente sejam canais de intermediação entre o povo e o poder. Nós não temos realmente no partido hoje esse papel. Os partidos eles têm perdido muita legitimidade, porque hoje nós temos muitas organizações não governamentais, nós temos muitos outros canais de diálogo com o poder. E os partidos estão perdendo espaço. É o caso, então, de democratizarmos os partidos e de tornarmos mais ativa a sua atividade, através, como eu disse, de educação para a cidadania e de mais fiscalização quanto à atuação dos partidos. A própria legislação, na verdade, favorece a concentração de poder, né? Quando se cria um fundo especial de financiamento de campanhas que vai ser administrado pelo Diretório Nacional do Partido. Sem regra clara, né? Pois Sem é. regra clara. O partido não precisa fazer licitação para contratar, né? E usa dinheiro público. Usa dinheiro público. Esse dinheiro pode ser gasto até com alimentação, né? Está na lei.
Então, realmente, há uma deturpação muito Já grande. foi engraçado, eu sei que esse é um dado um pouco polêmico, mas já foi usado inclusive por prostituição. É grave. Então, grave. O que nós temos que ter hoje é uma maior fiscalização dos partidos e mais participação. Até os próprios sites dos partidos são lacunosos. Quando nós checamos como é que os partidos funcionam no próprio site, nós ficamos em dúvida. Eles não têm espaço para a participação da mulher. Então, nós precisamos aproveitando, de inclusive, mais esse engajamento. assunto, né? Você coordenou esse trabalho aqui muito interessante, a participação da mulher brasileira na política, né? Com seus alunos lá da Sim. Universidade Federal do Ceará. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais foram os Então, esse os trabalho... objetivos desse trabalho e as conclusões. Tá. Esse trabalho, ele, na verdade, ele é fruto de um outro trabalho e pretende ser semente de mais trabalhos, ao mesmo tempo ele é fruto e semente. Ele é fruto de um trabalho que foi feito ano passado, chamado Observatório Eleitoral, que foi imaginado pelos alunos para fazer um controle das eleições. Quando nós fizemos esses controles das eleições, nós percebemos que realmente a participação da mulher na política era reduzida porque havia realmente muitas candidaturas laranjas, mulheres não tinham nem consciência da sua candidatura. Nós tentamos fazer um trabalho de educação para a participação da mulher na política e tivemos problemas, inclusive, de contactar essas candidatas. Diante dessa constatação, os alunos tiveram a ideia de fazer uma cartilha de educação para a participação da mulher na política. Então, é fruto, essa cartilha que pretende ser semente de um engajamento. Há uma aluna especificamente que gosta muito de estudar esse assunto, que é inclusive professora também, aluna professora, chamada Jéssica Teles, e ela ficou muito preocupada. Os alunos ficaram um pouco chocados porque quando lemos sobre uma realidade, nós não imaginamos que essa realidade seja tão grave, porque quando temos efetivamente contato com eles ficaram um pouco sem esperança, ficaram um pouco tristes e pensaram que o único caminho é utilizar nossos estudos como arma para tentar mudar a realidade. Então eles usaram os estudos com os dados que tiveram nas eleições anteriores e procurando fazer um chamado a partir da ideia de que se você não tem voz, quem falará por você? Então, se a mulher quer ter mais espaço na sociedade, é preciso que ela também esteja na política, que é o lugar onde nós fazemos as normas aqui, nos submetemos. E para isso precisamos de participação. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, excelente. Eu acho que esse realmente é o trabalho da academia, né? E você, como professora da Universidade Federal do Ceará, desenvolvendo, tanto na graduação como no mestrado, pesquisa nesse sentido, eu acho que tem muito a contribuir. Obrigada, Carmen. Digo que meus alunos gostam muito do seu trabalho. Muito são obrigado leitores meus. O seu trabalho também é muito importante para a academia, para a educação, para o direito eleitoral, que precisa de luz e sistematização. Então, eu vou agradecer a você mais uma vez, agradecer ao nosso espectador, que sempre dá uma grande audiência aqui ao nosso programa TRE Bahia Democracia, recomendando as obras da professora Raquel. Acabou de lançar esse livro aqui, Fazendo Valer as Regras do Jogo. Ela também tem um curso de Direito Eleitoral, que é muito conhecido. E voltaremos em outra oportunidade com novas entrevistas em que discutiremos o direito eleitoral e a democracia, porque esse é o grande objetivo do nosso programa TRE Bahia Democracia. Então, obrigado, professora Raquel. Obrigada também pela oportunidade. Esse é o momento que nós temos de tentar construir a democracia, dialogando. O brasileiro, ele é um povo muito pacífico e nesse nosso tom pacífico nós temos uma grande arma. E a nossa arma é a palavra e a participação. Então, muito feliz de estar aqui. Nós é que ficamos felizes. Então, muito obrigado a você, nosso amigo espectador, e até a próxima.